Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Voltamos mais uma vez no nosso pão diário, amém? É o alimento diário. Precisamos desse alimento para que nós possamos estar fortes para o dia mal, amém, meus irmãos? O dia mal, ele sempre vem, mais cedo ou mais tarde, ele sempre virá. Mas nós temos o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, amém? Ele quem irá nos sustentar no dia mal. Mas para isso é preciso que nós nos alimentemos da sua santa e gloriosa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos. Por isso nós vamos meditar na palavra de Deus em Colossenses, carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, amém? Que diz assim a bendita palavra do Senhor. Portanto, já que vocês, tenham cuidado, a partir do versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Bendito seja a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Bem, nessa noite nós vamos falar sobre ser livre, amém? Ser livre é você ter liberdade para você decidir, amém? De modo que não será falatório, não será vãs filosofias que vão te aprisionar de você tomar uma decisão, boa decisão, uma decisão que vai te dar frutos, que vai fazer com que você frutifique, amém? Muitos têm medo de tomar decisões, mas nessa noite a decisão que eu quero te orientar, eu quero abrir a sua mente, é uma decisão para que você possa estar recebendo Cristo Jesus, amém, irmãos? O tema da nossa mensagem, então, é seja livre para receber Jesus Cristo, amém? Por isso que o tema está em Colossenses 2, do versículo 8 ao versículo 10, onde o apóstolo ele começa a trazer a seguinte verdade para nós, né? Diz assim, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Amém, irmãos? Nós, como Igreja de Jesus, hoje nós conseguimos ter um discernimento diferente daquele que nós tínhamos de quando nós andávamos no mundo, amém, irmãos? Então, houve grande diferença, houve uma mudança de mente, houve uma metanoia em nós, né? Foi nos incutido uma nova mentalidade, um novo pensamento, um pensamento de crescimento, um pensamento de maturidade, um pensamento de sabedoria, amém, irmãos? E tudo isso nos ajudou para que nós pudéssemos hoje abrir a palavra de Deus e ter o discernimento daquilo que ela quer falar conosco, amém? Não daquilo que nós queremos que ela fale conosco. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ler a Bíblia querendo que ela diga aquilo que você quer. E a outra é você abrir a Bíblia e você ler a Bíblia e você ver aquilo que Deus quer falar com você. Porque a Bíblia é Deus falando com você. Amém, irmãos? Mas até nós chegarmos a esse nível de maturidade, até que nós tenhamos uma mente transformada, isso leva um tempo, isso não é do dia para a noite. Mas tem um início, tem um princípio. E esse princípio é ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, o interessante é que até nós pararmos, para nós começarmos a receber a palavra de Deus, existe um abismo muito grande. Existe um abismo muito grande. E quais são esse abismo? Esse abismo são fortalezas. São as fortalezas da nossa própria mente. Amém? Por que são fortalezas? Porque a verdade, durante a nossa vida, a nossa vivência, desde quando nós começamos a ter um entendimento, nós recebemos muitos ensinamentos. Nós fomos doutrinados de muitas informações. Né? As informações nos doutrinaram, nos passaram alguns conhecimentos. E para nós, esses conhecimentos que nós recebemos, eles são verdadeiros. Amém, irmãos? Bem, primeiro nós precisamos ter essa convicção. Porque o que muda um homem é a informação.
Amém? O que dá maturidade ao homem, o que dá crescimento ao homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá crescimento, dá transformação no homem. O homem ele passa a ter um caráter diferente daquele que ele tinha. Amém? Mas só que nós estávamos dentro de um abismo, porque nós recebemos muitas informações, não é verdade? Informações pessoais que alcançou a nossa mente, aquilo, de certa forma, ele se calcificou. Amém? Então, esse é o primeiro abismo, é a fortaleza da nossa mente. Amém? Uma outra fortaleza é a fortaleza cultural. A nossa fortaleza cultural é tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas, aquilo que nós aprendemos com os nossos professores, né? Na verdade, tínhamos várias disciplinas, então professores diferentes, com mentalidade diferente, e tentando incutir em nossa mente aquilo que eles entendiam, aquilo como eles enxergavam, amém? Então tudo isso foi fazendo com que o nosso caráter ele fosse moldado de uma forma, amém? Então por isso que na hora de nós tomarmos alguma decisão, todas essas coisas, elas recaem sobre nós, elas estão em nós. E, de certa forma, criam uma barreira para que nós sejamos livres de tomarmos decisões nossas. Amém? Não decisões pautadas através do ensinamento de outros. Amém, irmãos? Por isso que quando, no início eu comentei que quando nós somos levados a buscar a palavra de Deus, agora nós temos o entendimento do nosso Criador. Amém? Daquele que nos fez, daquele que nos amou primeiro, que ainda entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós, por mim e por você, por nossa descendência que tem sido firmada na palavra, porque nós temos sido testemunha para a nossa descendência e elas vão seguir os nossos caminhos. Amém? Alguns ainda não tomaram essa decisão porque estão no nível de maturidade muito alta, né? Então existe uma fortaleza na mente dele muito grande, fortalezas culturais na mente dele muito grande, e ele não está se dando a liberdade de ser transformado através do novo ensinamento, da nova doutrina, né? Que é a doutrina de Deus, que é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Amém, irmãos? Mas, então, há uma dificuldade, mas hoje, o que eu trago para os irmãos, então, são algumas informações, alguns argumentos que nós temos recebido, né, de sabedorias humanas que não são de Deus, que tem dificultado até a própria igreja de Jesus, a igreja formada, a ser perseverante na palavra do Senhor. Amém? Então por isso que eu listei algumas coisas que vai falar sobre mentiras, né, irmão? Mentira. A gente observa que quando você vai conversar com alguém que não tem a mente de Cristo, que tem uma mente cauterizada ainda pelo mundo, pelas potestades, pelas autoridades espirituais deste mundo, deste século, para ele, quando você fala de mentira, ele acha que a mentira é uma coisa natural. Não, mentira é normal. Existe uma mentira que é sadia, não é verdade? Mas nós que temos uma mente transformada, nós entendemos que a mentira, ela é um abismo e vai chamando outro abismo, e daqui a pouco esse abismo, ele torna-se tão grande, nós estamos envolvidos, e daqui a pouco nós não temos nem como sair de tanta mentira que nós fomos rodeados. Amém, irmãos? Então já começa com alguma informação que as pessoas vêm falar pra gente sobre mentira. A mentira é um pecado. O Senhor Deus, ele abomina a mentira. Ele diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se Deus está falando, é verdade. Então precisamos estar abolindo do nosso meio esse ensinamento do mundano e buscando o ensinamento de Deus. Amém, irmãos? Um outro ponto é sobre a criação. A criação. Muitos vão falar sobre a criação, a origem do homem. Vão falar sobre o evolucionismo. Evolucionismo diz que o homem ele surgiu da evolução do macaco, do orangotango, não sei, mas então e você vai conversar com eles que não, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Existe tantas desinformações neles, não é verdade? Mas são desinformações para nós porque nós entendemos hoje quem nos criou, que foi Deus. Amém? Mas ele ainda continua ainda na ciência, pautado na ciência, no ensinamento dos homens. É isso que eu quero buscar, ensinamento dos homens. Eles estão presos. Então eles falam na teoria do evolucionismo. Então a gente entende que há um abismo muito grande entre a verdade, que é a palavra de Deus, e a mentira que o ser humano, né, que essas potestades espirituais do mal
tem passado para os homens, esses homens têm ensinado outros homens, e isso torna-se um abismo muito grande. Então, o que eu estou falando é sobre isso, sobre esses ensinamentos, que nós precisamos ser libertos. Porque quando você é liberto, você toma decisões, você consegue tomar decisões com sabedoria, não sabedoria do homem, mas sabedoria da parte de Deus, sabedoria celestial, amém, irmãos? Também fala sobre sexo antes do casamento. Muito não, isso é normal, isso é natural, sexo antes do casamento. Mas para nós entendemos que o sexo antes do casamento, isso chama-se fornicação. E a Bíblia vai dizer que os fornicadores não herdarão também o reino dos céus. Então não podemos, com a mentalidade que nós temos, a mentalidade de Cristo, nós não podemos ter sexo, praticar sexo antes do casamento. Amém? Vai falar sobre o casamento, vai dizer que o casamento é uma instituição falida, assim como a família é uma instituição falida. Mas nós entendemos que o casamento é uma aliança que é feita entre um homem e uma mulher, e essa aliança tem que ser eterna. Mas o mundo diz que não. O mundo hoje já surge hoje dizendo que casamento não, vamos casar num contrato, faz um contrato, se não der certo amanhã separa, não é verdade? A família não, família acaba com uma, inicia outra família, não é verdade? Mas nós entendemos que a família é uma instituição feita de Deus, é um patrimônio que Deus deu ao homem e à mulher, a família. Precisamos lutar com unhas e dentes sobre esse tão belo e grande patrimônio. Amém, irmãos? Mas o mundo tem tentado passar para os homens, né? Tentando aprisionar com a vã filosofia. Amém? Tornando os homens escravos desses pensamentos. Amém? Vai falar sobre a criação dos filhos. Diz que quem tem que criar o nosso filho hoje é a sociedade. Negativa, a Bíblia diz que quem cria os nossos filhos são responsabilidade materna e paterna. Amém? Se for necessário usarmos a vara, que nós devemos usar a vara. Mas conforme diz a Bíblia, não para não matar a criança, não deixar a criança fragilizada, não. É como correção, amém, irmão? Como correção. Amém? A gente vê que quando a gente não corrige nossos filhos, quem corrige? É a polícia, é a bandidagem, amém, irmãos? E não tem pena, não tem pena. Amém, irmãos? Então, a responsabilidade dos filhos diz que é da sociedade, não é da sociedade. Então, isso é que os homens têm tentado colocar para nós. Amém? Vai falar sobre oração. Oração. A gente vê as pessoas orando com palavras repetidas. E o Senhor Jesus diz para nós, não, ora ao teu Pai em secreto. Amém? Não use de palavras repetidas, de vãs repetições, não usem. Fale com teu Deus, desnude, tire sua roupa. Fique nu para o teu Deus e fale tudo que você está sentindo para o teu Deus. Não é verdade? Então, outros não, outros usam, eles oram de formas repetidas. Diz, e ora ao teu Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus, o Senhor dos exércitos, amém? Aquele que fez os céus e a terra. Então nós devemos orar para esse Deus. Mas tem pessoas que têm levantado outros deuses e têm orado a outros deuses. Então a gente começa a ver como é que essas coisas entram de forma tão sutil no nosso meio e aprisionam pessoas no mundo que às vezes tem a vontade de vir para Jesus, mas são aprisionadas através dessas informações, desses sentimentos, amém, irmãos? O motivo dessa palavra hoje é libertar o homem desse jugo, amém? Sobre o sábado, vai falar sobre o sábado, diz que o sábado tem que ser guardado, não só o sábado tem que ser guardado, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado tem que ser guardado, eles são do Senhor. O Senhor nos deu para que nós vivêssemos. O Senhor Jesus vai dizer que Ele trabalha no sábado. O Pai trabalha no sábado. Amém? Mas são informações que são passadas para os homens. E os homens tornam-se reféns dessas informações. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O motivo é libertação. Amém? O motivo é libertação. Sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, o Senhor Deus, ele pegou dois povos distintos, os judeus e os gentios, e trouxe os dois para fora e juntou e congregou esses dois povos. Ele juntou com um só pensamento, que é Cristo Jesus, que é a cabeça, amém? E muitos hoje têm uma opinião distorcida sobre a igreja, diz que a igreja quer ter ele na sua casa com a televisão. Não é assim, não. Tem que ter dois ou mais unidos num só pensamento, e esse pensamento tem que ser Cristo Jesus, não pode ser mais nada além disso, porque se não for isso, vai ser uma assembleia, uma reunião, amém? Mas tem que ser uma assembleia onde Cristo é o centro, onde Cristo é a unidade, onde o nosso pensamento, estão todos direcionados para Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu vou orar com você nessa noite, para que haja libertação, para que você possa tomar uma decisão precisa ainda hoje, e voltar para Jesus.
Amém? Estar com Jesus, fazer parte do seu corpo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, santo é o teu nome, Deus, muito obrigado, Deus, por essa santa e gloriosa palavra, palavra de libertação, palavra que traz, ó Deus, aquilo que o mundo tem colocado na nossa mente, aquilo que Deus tem colocado na nossa mente, palavra revelada, Deus, palavra revelada do teu trono, ó Deus, que a tua palavra revelada, ela possa estar acima da palavra, ela está acima daquilo que os homens têm tentado incutir na mente do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, que teu povo seja liberto através da tua santa e gloriosa palavra que foi ministrada nessa noite, ó Deus, e que haja libertação em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.